Agora sim, abrimos as câmeras e vamos iniciar a nossa live, que eu acho que é uma live bastante especial. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos colocar de novo no chat aqui para fazer um teste. Não? Sim, às vezes eu começo a falar e deixo no mudo. Fala, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Como eu falei, é um prazer ter todos vocês aqui. Shirley, avisa se o Yaruba quiser ligar a câmera, fica à vontade. Eu acho que a gente vai conversar aqui hoje a respeito de um ponto bastante importante, que ele começou a ganhar muita força, acredito, de alguns anos para cá, pelo menos de 10 a 5 anos para cá, que é justamente falar um pouco da inclusão e diversidade nas empresas, né? E grande parte do board das empresas, ou as empresas em forma geral, estão começando a olhar bastante para isso, né? Até porque, infelizmente, a gente não vive no mundo de Oz, e a gente não vive no mundo utópico, onde não existe preconceito e onde não existe a exclusão. Muito pelo contrário. Infelizmente, ainda existe essa exclusão e ainda existe muito preconceito. Então, o que a gente veio trazer aqui, junto com o Yaruba, é para justamente trazer uma empresa como a Convergent, que já vem adotando práticas bem bacanas de inclusão e diversidade e de como a gente, de alguma forma, consegue aprender com eles. E para nós, eu não sei se todos vocês sabem, mas a partir do ano passado, a Cial Telecom começou a fazer parte da Convergent, é, que é simplesmente um dos maiores integradores do mundo. E para nós é um orgulho de fazer parte dessa família, até porque uma coisa muito importante que a gente percebeu desde o início, isso o nosso CEO já falava, é que a cultura de ambas as empresas tem uma relação muito próxima, né? E é claro que a gente vem aprendendo bastante uns com os outros. Nós já estamos iniciando aos poucos a nossa área também de inclusão e diversidade, para a gente, estamos aprendendo com a Convergent, né? É uma empresa que já vem fazendo isso há um bom tempo, então a gente tem muito a aprender. Engraçado, esses dias eu estava tendo uma conversa com eles, e é super interessante essa troca de insights que a gente tem de diversos departamentos, então eu acho que isso nos ajuda de uma forma absurda, a empresa a crescer aqui na operação na América Latina, e é claro que isso ajuda também os nossos clientes, e acima de tudo, essa integração ajuda, acima de tudo, os nossos colegas. Pois é a forma com que a Convergent chama os seus colaboradores, colegas. Então, isso já muda um pouco em termos de cultura. E é disso que a gente vai falar um pouco, né? A gente vai falar um pouco de cultura, mas principalmente de inclusão e diversidade. E justamente para me ajudar nessa conversa, eu trouxe aqui um cara muito gente fina, inclusive, senhor Yaruba Tate, que é o nosso vice-presidente de inclusão e diversidade lá da Convergent. Tudo bem, Aruba? Como é que você está? I'm fantastic. Thank you for the introduction. Cara, eu quero te agradecer. É muito bacana. Deixa eu mudar aqui, senão vai sair tudo no meu microfone aqui, vai ficar tudo duplicado o som. Cara, é um prazer ter você, cara. A gente estava conversando antes de começar, e a gente vai ter um bate-papo bem aberto. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar com a gente alguns insights, quiserem conversar com a gente aí, poxa, deixa suas perguntas no chat. Eu acho que a gente não quer que seja um bate-papo só eu e o Yaruba aqui. Vamos conversar, vocês aí também, vamos participar junto com a gente. Então, eu acho que é bem produtivo isso. É uma oportunidade bastante importante, principalmente de alguém que já vem fazendo isso, ou de uma empresa que já vem fazendo isso. Mas, Yaruba, antes da gente começar, você é vice-presidente de inclusão e diversidade. Cara, conta um pouco aí de você e do seu dia a dia na Convergent a respeito de inclusão e diversidade, cara. Yeah, sure. It's a pleasure to join, and I just want to thank everybody for taking part in today's session. So I've been with Convergent Technologies for almost coming up on 19 years now. I was in the U.S. Air Force, and out of the Air Force, I joined Convergent. Upon joining Convergent, it was in the very early days, and I started off as what we call a project specialist, which is essentially a technician that does installation of systems and does some programming in startup. And throughout my career, I've virtually wore almost every hat in the organization. I've been, as I mentioned, a project specialist and project manager. I was part of the operations manager team and also was in sales as an account executive and built some pretty substantial accounts. And I've been a general manager and built teams and businesses across geographies
and the Southeast of the US, and I've even been a part of the acquisition team. So I've had the benefit of being in virtually every seat in the organization, from the front line to executive leadership. So it gave me a unique perspective to have a very vast understanding of the challenges and of some of the unique things that make those specific roles challenging, from getting talent in there to development and training, and which is very important, consistently building a business with a focus on growth. So as I got into the later stages in my career, which was about a year and a half ago, I approached my CEO and mentioned to him, the criticality of inclusion and diversity. And we had been doing training for our leadership team for about 4 years up to this point. And I wanted us to get a dedicated focus on inclusion and diversity. And he was all in. And so I stepped into this role. And I'll talk a little bit about some of the things that I discovered in this role that I wasn't formally aware of, or didn't anticipate, I should say. And then I'll talk about some of the ways that I was able to leverage a lot of the business acumen and a lot of the skill sets I had from developing businesses and attracting and recruiting talent to put together teams and lead those teams to deliver results. So looking forward to the conversation here. Muito bom. Cara, você falou vamos já entrar na nossa conversa, porque eu acho que o que você falou já ajudou bastante a gente a começar a dar o pontapé inicial aqui. Mas você falou que você sentiu a necessidade de ter uma equipe dedicada para inclusão e diversidade, né? Eu comecei no início aqui falando que realmente a gente não vive num mundo de Oz, né? Não sei como é que você traduzir, Shirley, para inglês isso, mas enfim, no mundo utópico, onde não existe preconceito, onde não existe exclusão, né? Infelizmente não é dessa forma. E a gente, o ser humano, cada um pensa da sua forma, e, enfim, nós temos, acho que em linhas gerais, temos nossos preconceitos, enfim. Mas você colocou aqui sobre ter uma equipe dedicada para isso. Como vocês chegaram nessa conclusão de que precisava de uma equipe dedicada para inclusão e diversidade, cara? Great question. So one of the things is, we here at Convergent, we term it inclusion and diversity. Oftentimes, if you go out and hear from media or hear from other organizations, you'll often hear the acronym DEI, or you'll hear D&I, but we intentionally were deliberate about calling it inclusion and diversity, because we felt that inclusion was a very important component before you can have any diversity. Better said, we have to have an inclusive environment here at Convergent Technologies before we can welcome others in at the rate of growth that we want to, and make them successful when they get here. So it's intentional that we framed it as inclusion and diversity. But to answer your question, what got us going on, wanting to put together a team? What we're doing in this space is no different from what we've always done here at Convergent or any other business has done, and that's grow, right? And we grow with revenue, and we certainly grow with customers, right? We get more customers, and that creates growth. But we here at Convergent, we don't make any products. We don't manufacture any products. We are a collection of talented colleagues that go out and deliver optimal service for our customers. And we've got colleagues that go out and meet with customers and meet with potential customers to explain our value proposition, explain our values and beliefs, and get that alignment. And then they become customers of ours that we can service and continue to take care of. So the only way that we can do that is with talented people. The only way that we can get talented people is to attract them, right? So one of the reasons that it's important to understand that what we're doing isn't very different, it's just more of a focus, is the only way that we grow is by adding people to the team. The only way that we get better is those people that we add to the team bring different perspectives. They bring different knowledge, different skill sets. A lot of them have transferable skill sets because, business is business. Rather you spell it with a capital B, lower b, it's still business. So one of the things that we found that made it critical was, right now, globally, Convergent Technologies has 7,500, give or take, colleagues. And our growth, our growth plans is over the next 3 to 5 years
to be at 15,000 colleagues. So when I look at that and I say, okay, we've got 7,500 colleagues, and at the time I made the decision to approach the CEO and get in this role, we were right at about a little over 5,800 colleagues. So you can see the growth from there to here. But what I noticed was when I looked at the colleagues at Convergent, and I looked at what made up, our population of very talented colleagues, I noticed that 92 to 93% of the resumes from those colleagues had words like security systems, integration, building automation, fire alarm, low voltage. This is awesome. This means we have a very talented, a very experienced, a very skillful team. But what I realized was it took 20 years, to put that team together of that many colleagues globally. And I think it's a great testament that we attracted that many colleagues and we were able to develop that many colleagues. But if you look at the mission criticality of going from 7,500 to 15,000 colleagues, one thing that we're not going to be able to do, rest assured, is get that many colleagues that have that on their resume. So we have to attract diverse talent from outside of our industry, and at the same time become, that world-class training organization that as those colleagues come in, we get them up to speed fairly rapidly on our industry. And that's how we meet the mission criticality of what we all want to do here at Convergent, which is growth, which creates opportunities for others. Cara, eu acho que é perfeito isso que você acabou de falar, né? Eu estava até conversando com o nosso CEO, e eu até estava conversando com você antes da gente começar nesse nosso bate-papo, que, cara, é possível você levar uma empresa para o topo. É possível, e eu vou te falar, é possível você levar uma empresa para o topo sem cultura, tá? É possível, né? Você pode alavancar ela até o máximo, porque você vai fazer aquilo na base da pressão, tá? E a pressão funciona. Até certo ponto. Você não vai conseguir manter uma empresa no topo sem cultura. Você faz ela crescer, como eu disse? Sim, mas você não mantém ela no topo sem cultura. O Yaruba falou uns pontos super importantes para nós, por exemplo, que somos integradores e o nosso core, eu diria assim, o que a gente entrega para os clientes? Serviço, implantação de tecnologias, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que estão lá na rua, que estão nos clientes. Então, essa inclusão que o Yaruba acabou de falar para nós, e isso serve para qualquer negócio, tá? Eu estou falando especificamente da Convergent Barcial, mas é a mesma coisa para todo mundo. No final do dia, se você não tiver gente que, de alguma forma, abraça aquilo que você acredita, e eu acho que o Yaruba pode dizer isso um pouco melhor do que eu, mas cultura vem do topo para baixo, nunca é o contrário, ela vem do topo para baixo, tá? Se você não tiver pessoas que acreditam nisso, que façam você falar, cara, eu quero estar nessa empresa. Se eu não sou um funcionário dessa empresa, eu quero ser. E se eu estou lá dentro como funcionário, eu quero lá ficar por muito tempo, porque eu acredito no que eles acreditam. Tá? Como que você cria isso é o que eu desafio, né? E aí eu quero te perguntar, Yaruba, quais foram as lições, baseado em tudo isso que eu falei, né, que você comentou também, o que vocês aprenderam disso? O que vocês aprenderam ao inserir cultura, ao inserir um pouco de inclusão e diversidade? O que veio de retorno para vocês nessa jornada? Yeah, so the biggest lesson learned, and it's something that's critical, regardless of what space you're in, but very critical, and inclusion and diversity, and it's start by listening, right? So we started by listening. We did an inclusion assessment, which we rolled out, which was a survey to all of our colleagues. And you mentioned culture. We also did a culture survey, because one of the things about our culture is, entrepreneurship, empowering colleagues, ensuring that there's opportunity there, and then making sure everybody understands what this growth initiative is about. Why do we need to grow? You'll get colleagues and even some leaders who are wanting to understand, hey, we're at this size, why growth? And, one can consider that a very selfish statement, because growth means that there's going to be more opportunities to follow, right? As we expand, as there's more roles that open up above and below, and it's opportunities for folks to come
from apprenticeships programs for folks to come directly from college and for folks to move up within the organization as opportunities get created. So growth is considered opportunity at Convergent, and opportunity to be, again, an entrepreneur, to be empowered and to take advantage of that. So, started by listening was certainly one of the lessons learned, and then treating it no different than any other business initiative that I've led. I mentioned that I've led P&Ls. I mentioned that I've led, sales, acquisitions. And I'll admit, when I first stepped into the space, I'm thinking, okay, this is a lot different than business. This is more people orientated. This is more about, bringing talent on. And then I had to stop myself and go, that's what I've been doing my whole career. So, same thing, just like a business, we created a vision, we created our strategic objectives, goals, initiatives, and measurements. And then we continuously track and adjust that accordingly and continue to listen to the folks that are delivering to our customers and listening to our customers and communities on a daily basis. So that was key. And then lastly, I would say a lesson learned was leadership, right? Ensuring that leadership, that you have the buy-in from leadership, but more importantly, ensuring that they know how to communicate the why and the importance of it, right? I think you used the term, we don't live in Oz, but there are some organizations that I've been around that they kind of message it like it's this utopia, when really it's just business. Really, we got to grow. Really, we got to attract highly talented people and retain that talent. And that's not a utopia, that's business. And if you're not doing it well, you probably won't be in business. Perfeito, perfeito. E você falou, cara, eu anotei aqui umas coisas que você falou, e eu acho que isso, a primeira que você falou foi a respeito da gente fazer uma pesquisa dentro da empresa para a gente conseguir entender, e isso eu acho que é fundamental, isso é uma coisa prática, acho que todos nós conseguimos fazer isso, né? No sentido de, cara, muitas vezes eu já tive conversas com diretores, CEOs de empresas que todos eles tinham a cultura muito bem colocada na cabeça deles. Na cabeça deles. Só que eles não dá para ter certeza se aquilo que está na tua cabeça foi entendido pelas pessoas, né? Você não sabe se as pessoas de alguma forma estão compartilhando com a tua cultura, né? Porque aquilo de alguma forma está na sua mente só, né? E para você está tudo certo, né? Agora, o fato de você conduzir uma pesquisa interna para entender se as pessoas entendem, assim como você, da cultura, se existe um alinhamento de cultura, isso é absolutamente fundamental, né? Porque não adianta nada a gente achar que tem uma cultura, absolutamente. Então, isso é uma maneira bem prática da gente entender as coisas. Outra coisa que você falou a respeito do crescimento, sem dúvida, crescimento, eu concordo 100% com você, crescimento tem tudo a ver com oportunidade. E a oportunidade, ela está ligada diretamente à receita, a faturamento, a venda, mas ela está ligada também ao quanto você dá de oportunidades para o seu time interno, né? Quantas vezes que você olha para dentro da empresa e não olha para... Deixa eu ver se eu consigo completar essa vaga, ou pelo menos se alguém da empresa consegue ocupar uma vaga de um determinado, sei lá, uma nova vaga, uma vaga de um colaborador que acabou saindo. Será que não é melhor olhar isso para dentro da empresa, para depois eu ir para o mercado? Isso está gerando oportunidade para as pessoas. E eu vejo as empresas algumas fazem isso muito bem, outras muito mal, né? Elas acreditam que os departamentos são muito... eles estão na forma de silos, né? E pouco existe essa troca, esse intercâmbio entre departamentos. E isso eu já vejo uma coisa acontecendo com a gente aqui. Já pessoas, por exemplo, que já foram para os Estados Unidos, que faziam parte aqui da Cell Telecom, que já foram para os Estados Unidos, com oportunidade dos Estados Unidos. Isso é oportunidade, isso é inclusão, isso é você olhar para dentro, para você fazer crescer o seu negócio, né? Agora, Yaruba, quais que foram, quando a gente fala, né, falar a respeito de inclusão e diversidade, assim, nesse bate-papo é super gostoso e parece ser simples, né, mas não é, né, absolutamente. Quais que foram os maiores desafios que vocês tiveram no início, na hora de incutir, de inserir essa ideia de inclusão e diversidade na empresa? Quais que foram os percalços, onde que vocês tropeçaram? Conta umas histórias aí para a gente. Como é que foi essa jornada?
Sure. Yeah, I think from the onset, one of the things you said was key. You said, it starts with leadership, and it was no different with inclusion and diversity. But I had the challenge of meeting leadership where they were, right? And we're a big organization, we're a global organization. So the biggest challenge was, how do I get with leadership and have them ensure that they're able to message the why, make the business case, explain what it isn't while explaining what it is, and explain the mission criticality. So one of the things that I did, I'll call it a eureka moment, but one of the things that I did that was critical was, true to Convergent culture, as opposed to pushing something down, as opposed to saying, here's the knowledge I need you to have, here's the message I need you to have. What I did was I did just the same as I would do with my general managers when they were responsible for putting together a business plan, a sales plan. I went to all of the leaders and I put together a template that said, these are the areas that we want to impact. And it was talent acquisition, recruiting. It was talent management, which was developing colleagues. It was diversified spend, which is impacting our community. And I had a couple more. And I just put them into bubbles, and I asked each leader to go in and prioritize these. What's your number one and what's your number five, and everything in between. And then I, along with my CEO and other executives, we met virtually with each leader. And just like a sales plan, they gave us the actionable steps of how they were going to execute these priorities the way that they had sequenced them. And we did it in cadence with the sales plans, and we review those again mid-year, and we'll do the same thing with the I&D plan. So the big key from this was, they told me what they were going to do based on the value initiatives. They prioritized them. I was able to look at those individually and get with HR and get with the talent acquisition team, and get with the learning and development team, and even marketing, and put plans together on how we support them on what they want to do, as opposed to telling them what they should do. I listened, and then I put a plan together with my teams to ensure that we can help them be successful throughout the year and the ongoing future. Isso é absolutamente fundamental, né? Você não coloca inclusão e diversidade de uma maneira top-down, né? Se você não tiver uma conversa, e isso é muito legal que você falou, na verdade, porque você está incluindo, de novo, né, o que eu falei antes da gente fazer essa pergunta, ele não está ligado especificamente a uma pessoa. Quando você liga cultura a uma pessoa, já está meio errado, né? Porque, vamos lá, se você não inclui mais pessoas dentro desse contexto, aquela cultura é muito baseada no seu pensamento, que muitas vezes é egoísta, né? Muitas vezes ele é egoísta. E aí, quando você traz mais pessoas para dentro da discussão, até para a gente começar, vamos fazer uma mesa redonda aí, todo mundo, vamos sentar. Se for para as empresas que estão iniciando com esse negócio de cultura, vamos lá, vamos sentar todo mundo, os líderes, e vamos chegar na conclusão, cara, qual que é a nossa cultura? Né? Vamos começar a conversar todo mundo para saber se a gente chega em algum lugar com relação ao que é importante. O Yaruba acabou de falar, cara, o que é importante? No caso dele, já chegou com algumas coisas, ele já elencou algumas coisas que eram importantes e pediu para os líderes dizerem quais seriam as prioridades, né? Mas se você estiver iniciando uma cultura, um bom ponto seria, cara, vamos conversar. O que é a cultura? Vamos colocar num papel. A cultura, ela tem que ser colocada num papel. Ela vira sabe, algo para todo mundo ler, por onde passam, leiam, mas não é só ler, né? Ter as atitudes, né? Existem várias atitudes que a Convergent faz. Eu me lembro muito bem do Convergent Day, que nós trouxemos aqui para o Brasil também, que é um dia que eles disponibilizam colaboradores para ajudar a comunidade, né? A gente está disponibilizando os nossos colaboradores para ajudar escolas, a reformar escolas. Isso tudo faz parte do negócio. E o muito legal, cara, é que, acima de tudo, quando você faz esse tipo de coisa, isso é bom para o mercado, porque a empresa é super bem vista, mas é muito bom para você reter e também atrair talentos, porque as pessoas são conectadas com isso. Se vocês forem ver, por exemplo, os millennials, eles são conectados com isso. Eles são conectados com empresas que trabalham a sustentabilidade, eles são conectados com empresas que trabalham ações sociais. Então, não existe mais espaço para empresas que olham somente para si. Porque, vamos lá, para quem vocês vendem? Para quem que nós vendemos? Nós vendemos para a sociedade, certo?
Logo, por que não nós podemos, não precisamos ou não vamos retribuir para essa mesma sociedade que nos torna vivos, né? Acho que esse que é o ponto. Agora, Yaruba, como é que a gente, de alguma forma, né? Como é que você, eu acho que talvez a resposta para essa pergunta que eu vou te fazer já meio que ficou no ar, mas como é que você engaja, como é que as empresas podem engajar os colaboradores nesse contexto de inclusão e diversidade? Como é que a gente traz todo mundo para pensar junto com a gente da mesma forma, enfim, colaborar ou nesse mesmo contexto? Yeah, great question, Eric. So one of the things I mentioned, I rolled out a template to our leaders, and I didn't want to oversimplify that, and certainly don't want to oversimplify, engaging colleagues into the idea of I&D. There's a lift there when it comes to ensuring they have the knowledge to effectively do that, right? So you also mentioned culture. One of the things I did, I went out and looked for material specifically that aligned with our culture, right? You mentioned what we call the 3 C's, the customers, colleagues, and communities. Those are the things that we look to impact. And what I did was I found a book called The Inclusion Dividend, and it was written by a gentleman named Mark Kaplan. And I read the book and I was like, this is the perfect culture fit for us. I assigned the book to our leadership team and hiring managers. And then I got the author of the book to lead a virtual workshop for our team. And it really gets into the business case. It gets into the why. It's very practical, the book. It's fantastic. So I would recommend it to anybody getting this going. And it got us all on the same page fairly quickly. But again, I would recommend that you review the book. And if it's a cultural fit, by all means, and they're a great team to work with. But I would say look for those cultural fit books, because that'll give you some immediate buy-in and also give you some immediate baseline levels to have discussions. Another thing I rolled out, I worked with a consultant, and based on our culture, I put together a training program based around diverse hiring practices. So what'll happen is oftentimes you'll meet with consultants in the inclusion and diversity space in DE&I, and they'll come to you and say, I have a training program for that, for unconscious bias or whatever it is. I would strongly suggest review that program and tweak it all you can to ensure that it's a perfect alignment with your culture. If something seems off, get them to customize it. Make sure it aligns with your culture. That's more important than having knowledge that's way outside of your culture, and then the reception goes down and you run the risk of missing the message altogether. And then lastly, I led a couple with consultants of leading inclusivity workshops, right? Where we talked about meritocracies and the way to see opportunity for colleagues, and we set up mentorship programs. All of these things were done culture in mind, leading first, our values and beliefs first. And the reason was all of those things I mentioned, culture, our values and beliefs, not foreign at all. So as I pushed it through that optic, I&D wasn't foreign. And I imagine the struggle, the uphill battle it would have been if I led with I&D with no cultural alignment, no value and belief alignment. It would have been an uphill battle all the way. So I think that was how I was successful in getting engaged with colleagues and getting the idea of I&D quickly adopted by the colleagues across the nation, Convergent Nation. Você acabou a Camila tinha até perguntado para você dar um exemplo prático de como que você ajudou a inserir essa situação de, mas você acabou de falar, através de workshops e de várias outras coisas. Uma coisa, você pode colocar o nome do livro no chat? Talvez eu não tenha pego aqui. Tem aí chat. Encontrou aí? Yes, I'm gonna type it now. Isso. Qualquer opção. Here we go. Tem uma outra pergunta boa aqui show. Ótimo. Uma outra pergunta boa da Camila, ela pergunta o seguinte: cara, na hora de inserir, né, na hora de fazer essas conversas com os diretores, com os líderes, para vocês chegarem na conclusão do que é prioridade, enfim, sobre inclusão e diversidade, você teve alguma resistência? Ou isso foi uma coisa mais ou menos que veio de encontro? Todo mundo estava realmente pensando nisso naquele momento e falou, a gente precisa disso. Porque eu acho que uma resistência comum que a gente tem é talvez a falta de prioridade no sentido de
cara, eu tenho coisa para resolver aqui, eu preciso vender, entendeu? Então, assim, é isso que acontece. O que você teve de dificuldade nesse sentido? So that's a great question, and part of this I'll say is part of my personality, because I have a way of being very clear and very concise with my messaging. But there was resistance, and the resistance that I met was something along the lines of what you mentioned. You know, we've got other initiatives we got to focus on. I'm busy with sales, and a lot of my messaging was just like this. If you go sell something, who's going to put it in? In fact, when the next opportunity comes up, who's going to be there to sell it? And to lead these initiatives, who's going to be there to lead it? And there were some blank stares for those who challenged. And the answer was, with inclusion and diversity, we're going to attract the talent to sell it. With inclusion and diversity, we're going to retain the talent that we have to advance in our organization, to be the leaders of tomorrow, to lead the initiative. And with inclusion and diversity, we're going to attract the talent that's going to be able to install it in the wall and support the system and answer when the customer needs the service. And we're going to be able to do that at the same rate that we grow, that we get those opportunities because of inclusion and diversity. So I think you have to meet that resistance head on with the mission criticality of inclusion and diversity. It's not something we're doing to feel good. It's something we're doing to grow, and it's something we need to do to stay in business. It's just that simple. And if somebody's not interested in it, I know it sounds very blunt, but they're telling me they're not interested in staying in business. É a pura verdade, né? É a pura verdade. Se eles não estiverem interessados nisso, estão interessados em vender. É verdade. Agora, cara, se a gente chegasse hoje, conforme a sua percepção que você tem dos colegas na Convergent, se você perguntasse para eles hoje, se você encontrasse alguém no corredor, o que eles sentem a respeito de inclusão e diversidade, o que eles sentem a respeito de cultura da empresa, qual que você acha que seria a resposta deles? I think they would say, you know, I think they would say, I have a clear understanding of where we want to be, right? And I think they would say, we want to be the global service provider of choice. We want to be the company of choice. If somebody is thinking of, hey, I want a career, I want an opportunity, we want them thinking of Convergent. We want to become a company in which colleagues feel they can bring their whole selves to the organization in the service of being productive. And I think they would mention that we're an organization where managers, supervisors, leadership are drivers of inclusion. And I think that those statements make me proud, because I hear those elevator pitches and it tells me that they get the message. And it's a pretty simple message, but a very important one. Perfeito, perfeito. A gente está nesse caminho, e eu acho que o momento que as empresas conseguirem chegar, nesse momento que o Yaruba acabou de falar, meu amigo, você fez a coisa certa. Realmente, isso é o mais importante. Quando você ouve os colaboradores dizendo para você do que eles sabem para onde que a empresa quer ir, para onde ela quer chegar, mas não só isso, saber onde se quer chegar é meio que simplesmente desprezar o caminho, né? Só que o fato é que eles sabem o caminho. Cara, eu sei que eu quero chegar lá através de líderes que são muito próximos, através de inclusão e diversidade, através de cultura, através da sociedade em geral, né? E esse é o ponto fundamental, porque saber, não, eu quero ser a maior empresa do mundo, ok, mas, cara, e aí, qual que é a jornada? Né? Muitas vezes o que importa não é só chegar no ponto, mas sim a jornada, é o que você aprendeu nesse meio. Então, quando você sabe exatamente o que você quer, quando todos têm esse conhecimento, é para onde realmente, quando a coisa realmente começa a funcionar. E agora, Yaru, para a gente finalizar aqui, eu queria te perguntar, que aliás, não é bem uma pergunta, sure, mas um conselho. Quais são os conselhos que você daria para as empresas que querem ou que estão vendo um pouco mais essa situação de inclusão e diversidade? Por onde que eles começam? Você deu algumas ideias. A grande verdade é que foi ótimo esse bate-papo, porque você deu ótimas ideias. Mas o que mais você conseguiria dar de conselho para essas empresas? Eric, that's a great question. Just pondering the question, I would say you have to develop a plan to get there. I would say put policy and procedure in place
that's going to help people understand what I&D means and why it's important to your organization. I would say you got to get leadership to communicate the importance of it and model it, talk their walk around it. I think it's critical that you provide education so that leadership can be skillful in dealing with people who are different and being able to successfully navigate those differences. And lastly, I would say, make certain that you have things in place to support them until they're proficient at that. But I would say, Eric, those would be the critical steps that I would say, is in part of developing a plan to get there and be successful. Eu também concordo. Eu acho que a gente precisa começar. Eu acho que precisa colocar realmente todos os líderes para compartilhar com a gente. Não dá para seguir em termos de uma coisa tão importante, como eu falei lá, né? Uma pessoa só ficar na mente de uma pessoa, ou simplesmente a cultura ser a cultura daquela pessoa. Uma cultura tem que ser algo compartilhado. Acontece muito em empresas mais centralizadoras e autocráticas, você tem esse problema, né? Principalmente as empresas mais familiares, você tem esses problemas, né? Que é muita cultura do dono, né? E não importa muito o restante ou o que o colaborador pensa. Mas a grande verdade, quando o negócio precisa escalar, quando a gente precisa chegar em algum lugar e lá ficar, não dá. Muitas vezes essa cultura de dono, ela é importante e ela funciona. Eu já trabalhei em várias empresas que a cultura do dono funcionou super bem. Só que é limitante em algum momento. Em algum momento isso não vai funcionar. Você precisa trazer as pessoas, você precisa conversar, você precisa entender o que há no mercado para fazer o que a gente acabou de falar. Você manter pessoas e você conseguir trazer pessoas. Eu acho que é como a gente costuma dizer, tá? Existe um livro muito bom da Netflix, do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, que é A Regra Não Ter Regras. Ele fala muito sobre o fato de você ter colaboradores incríveis, porque você investir no potencial de talentos, tá? Você investir no potencial de talentos, ou seja, trazer pessoas incríveis, né? Porque uma pessoa incrível substitui várias medíocres, muitas medíocres. O ponto é, como é que você faz isso? Esse é um desafio enorme para o RH, né? O ponto que existe forma de chegar a isso. E a gente acabou de conversar sobre isso. Né? As pessoas têm que sentir vontade de vir para a sua empresa, ela tem que sentir vontade de estar naquele clima, né? Sim, vai ter uma pressão em algum momento, é possível que tenha, mas todos estão suportados por uma cultura que todos nós respiramos. Então, acho que, cara, Yaruba, foi uma conversa muito bacana. Eu acho que a gente precisa ter mais conversas desse tipo, isso ajuda a colocar para as pessoas, principalmente, como eu falei lá no início, como vocês que já inseriram isso já há um bom tempo na cultura, isso é absolutamente fundamental. E eu só tenho que te agradecer, e de repente a gente fazer outras conversas mais para frente, porque eu gostei muito de conversar contigo, porque você trouxe algumas coisas práticas, né, que a gente pode implementar e simples, na verdade. Não é nada, a gente não está falando de matemática de foguete aqui, muito pelo contrário. Você trouxe algumas coisas bem práticas. Então, cara, eu tenho uma última pergunta da Camila aqui, deixa eu ver. Ela pergunta o seguinte, a Camila ela pergunta o seguinte, que quais foram os pontos chaves nessa transformação? Quais foram as áreas principais que vocês... Desculpa, Camila, não sei se é isso que você... Mas eu vou tentar. Quais foram as principais áreas que fizeram parte desse momento de transformação, de inclusão e diversidade para comprar a ideia? Quais foram as principais áreas que você trabalhou? I want to make sure I understand the question, but I think it was one of the main areas that I worked in. The first one was learning and development. So we've got a learning and development team that's primarily responsible for rolling out training programs and putting together virtual training, in-class training, technical training, sales training. So working closely with the learning and development team to ensure that we're a world-class training organization. And then I put my focus on the talent acquisition team so that we could put a focus on attracting, recruiting diverse talent. And then I work closely with leadership on skill sets that were important for retaining talent, such as engagement, such as meritocracy, such as having affinity for all groups and leading well so that folks felt
that they were being heard, and folks felt like, you know, this was an organization at Convergent that they could retire from. So in those three approaches, you know, it was very important to work with those teams in that order. In fact, you know, making sure that we had the training available to develop folks, going out and getting new folks, and then the emphasis on leadership, having the understanding to ensure that we keep the talent we have. So it wasn't like a 1, 2, 3 approach. It was all at once, concurrently. Those were, I had my hands in all of those right out the gate. Perfeito, a gente estava conversando sobre isso, eu e a Camila, acho que é coisa de 1 ou 2 dias. O principal lugar que a gente tem que olhar realmente é a parte de recrutamento, o onboarding, né? Aquela apresentação que a gente faz para os novos colaboradores. É fundamental a gente ter no onboarding a cultura e a pessoa que vai fazer esse onboarding tá respirando essa cultura, porque aí você passa, né? Você multiplica, né? E aí pelo menos você tem um trabalho a menos, porque aquelas pessoas que já estão entrando já vão vir com essa cultura, você tem um trabalho só de passar para o resto. Mas já é um começo, né? Yaruba, eu queria dizer que foi um prazer ter você aqui, cara. Eu acho que foi uma conversa sensacional. Como eu falei antes, eu espero que a gente tenha outras assim. Foi muito legal. Espero que vocês que estão aí tenham gostado, porque o Yaruba, até para ele parar poucos minutos aqui, não é fácil. Então, cara, eu quero te agradecer, sinceramente, por ter dado esse tempo aqui para os nossos clientes, até para os nossos próprios colaboradores, para os nossos colegas que estão aqui ouvindo a nossa live. Então, cara, eu só tenho a te agradecer. Obrigado. Absolutely. It was my pleasure, Eric. You've been a fantastic host, and this has been a great event. Thank you for putting this on. Eu que agradeço, cara. Eu vou me transformar ainda num bom host. Não sei quando ainda, mas um dia eu me transformo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou manter gravada essa apresentação para quem quiser. É só deixar no chat aí, ou mandar o e-mail aí para... Eu vou deixar meu e-mail aqui. Para quem se interessou, deixa eu... Peraí. Agora eu não estou conseguindo... Ué? Engraçado, vamos, chat. Aqui. Esse é meu e-mail. Então, para quem quiser que eu mande esse bate-papo aqui, fiquem à vontade para me pedir por e-mail Convergent. Legal. Gente, é isso. Muito obrigado. Yaruba, muito obrigado. E até a próxima, gente. Foi um prazer falar com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Thanks.